Queridos irmãos, eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre a sabedoria que vem da parte de Deus e a aquisição de conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e já não é de hoje, né? Mas parece que tem piorado, em que, na verdade, o povo de Deus tem sido terrivelmente enganado e tem sido testado e tem sido reprovado pelo Senhor, porque falsos profetas têm sido infiltrados no meio do povo de Deus e não tem sido nada difícil enganar o povo, porque vivemos numa época onde o povo é completamente ignorante das Escrituras. As pessoas se satisfazem com muito pouco da parte de Deus, talvez com um sermão mal preparado de algum pastor no domingo, que pouquíssimo tem de Bíblia e muito tem da sua opinião. Então, a, aquele critério que os irmãos de Bereia tinham para examinar as escrituras diariamente, para ver se o que Paulo dizia estava correto, estava certo, conforme as escrituras, praticamente não existe mais hoje. É uma raridade. Então, na palavra de Deus, o Senhor convida todo o seu povo para adquirir sabedoria e conhecimento da parte dele. Mas a igreja do século XXI parece que tem preferido adquirir qualquer outra coisa, menos o conhecimento verdadeiro. Então são pessoas rasas, sem profundidade, sem um julgamento justo sobre o que tem sido ensinado. E com isso, se os adultos estão assim, imaginem os mais novos, os jovens, os adolescentes e até mesmo as crianças. Então, assim, eu quero ler com vocês algumas passagens bíblicas da parte do livro de Provérbios que falam sobre isso. Então, estou lendo aqui na Almeida século XXI, Provérbios capítulo 1, é o único livro bíblico do Antigo Testamento que tem um prefácio dizendo qual o seu propósito. O outro livro do Novo Testamento, que tem um prefácio dizendo seu propósito, é o Evangelho de Lucas. Os demais livros bíblicos têm aqui e acolá alguma indicação explícita, como o Evangelho de João, que tem nos seus dois finais, né? João tem dois finais, capítulo 20 tem um final, capítulo 21 tem outro, que está expresso o que o autor queria quando escreveu. Mas na maioria dos livros bíblicos, isso é depreendido pela leitura, isso é compreendido pela leitura, não está explícito, tá? Aqui em Provérbios está, e diz assim o texto: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Para quem foi escrito? Para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, o livro de Provérbios foi escrito para dar entendimento aos simples e aos jovens. E sabedoria é uma questão que é uma bênção que a gente adquire com o passar dos anos. É uma promessa divina a longo prazo que nós vamos adquirindo. Mas é possível ainda jovem obter sabedoria e obter conhecimento se nos dedicarmos à palavra de Deus, porque esse livro foi escrito para isso. É isso que Salomão escreveu. E não somente este volume das Escrituras, mas todos os outros 65 livros, tá? Mas também tem uma relação interessante para todo mundo. Versículos 5 e 6. Que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. E aí vem a primeira maneira de adquirir conhecimento, ou sabedoria, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a primeira maneira, o primeiro passo para alguém adquirir conhecimento e sabedoria é temer a Deus, que nesse caso não é apenas ter medo de Deus ou ter certo respeito àquilo que a gente chama de temor. Aqui é algo mais profundo. Temor a Deus nas Escrituras significa obediência, significa ser um crente, tá? Ser um servo de Deus, que obedece, que peca, mas se arrepende, que procura viver como um cristão, como um servo de Deus, em todas as ocasiões da vida, tá? Então, é isso que significa o temor do Senhor. E ele é o princípio da sabedoria.
É o princípio do conhecimento. Você quer ser alguém sábio, quer conhecer de verdade, não quer ser enganado por nada nem por ninguém, tema a Deus. Então Deus dá discernimento por meio do seu Santo Espírito. Isso acontece, nós vemos até na prática isso, porque muitas vezes as verdades do Senhor são reveladas a pessoas que são mais simples, que não têm tanta erudição, mas compreendem porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, tá? Então, assim, é interessante, o texto vai do capítulo 1 até o 3, fazendo esse convite sobre a sabedoria. Eu vou ter que destacar um ponto ou outro. Então, eu vou pular aqui para o verso 20, Provérbios 1:20, diz assim: a sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Então, a sabedoria aqui é personificada e ela está gritando. É um apelo poético do rei Salomão para dizer que a sabedoria está disponível para quem quiser. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. 2 pontos. Aí vem o grito da sabedoria. E diz a sabedoria aqui, que está sendo personificada, diz o seguinte: ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Então, quem odeia o conhecimento, quem não busca o conhecimento, é chamado aqui nas Escrituras de insensato, zombador, né? Estão se alegrando na zombaria, pessoas que ficam zombando umas das outras. E tolo, quem despreza o conhecimento, que nesse caso significa aquele que não busca o conhecimento, aí está desprezando, é um tolo. Hoje em dia a gente chamaria de um idiota. Essa linguagem da Escritura é uma linguagem muito forte, muito pesada. Aquele que não busca o conhecimento é alguém tolo. Mas tem uma promessa: se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Então muita gente separa esse trecho, né? Provérbios 1:23, tendo como uma promessa de Deus falando, mas nesse caso, gente, é Deus falando, obviamente, né, em toda a Bíblia, mas aqui especificamente é a sabedoria que está sendo personificada, tá? Não vamos confundir, tem que fazer a leitura do texto todo. Mas porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão, eu também rirei no dia da vossa calamidade e zombarei quando o terror vos sobrevier como tempestade e a vossa calamidade passar como redemoinho quando a aflição e a angústia chegarem. Então, assim, a sabedoria está dizendo o seguinte, que como as pessoas a desprezaram, rejeitaram completamente, não atentaram para, não se converteram para ela, ou seja, não mudaram para a sabedoria, ela rirá no dia da adversidade. Ou seja, as pessoas precisarão da sabedoria no dia da dificuldade, como todo mundo precisa, né? Num momento de dificuldade, a gente precisa de sabedoria para tomar as melhores decisões, para resolver os problemas, mas a sabedoria não vai nos ajudar. Claro, o cara que não adquiriu conhecimento, é o cara que não tem sabedoria da parte de Deus para resolver as coisas, se desespera completamente. Diferente do servo de Deus que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque chega o dia da adversidade, sim, chega o dia da calamidade, sim, mas ele não se desespera, porque ele sabe o que fazer. Então ele dá graças a Deus, porque a Bíblia manda dar graças por tudo. Ele ora pedindo instrução a Deus, ele ora pedindo para Deus resolver as questões. Então ele sabe como agir, ele sabe o que fazer. O servo de Deus que tem sabedoria, que adquiriu, tá? Porque na hora da dificuldade não adianta correr para buscar a sabedoria, não dá tempo. Na hora da dificuldade a gente precisa da própria sabedoria. E isso precisa ser acumulado ao longo dos anos, meditando todos os dias na lei do Senhor e buscando conhecimento da parte de Deus todos os dias. Quando nos depararmos com dias maus, amém. Com dias bons, amém. Louvado seja Deus. Mas quando nos depararmos com dias ruins, aí a gente vai saber o que fazer, porque temos sabedoria acumulada. E o texto segue dizendo, olha, Provérbios 1:27.
1:28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão de seus próprios conselhos. Não tem coisa pior do que a pessoa estar desesperada e não ter outros conselhos, não receber outros, nem da parte de Deus, nem de uma pessoa sábia, nem de alguém que consiga nos ajudar, ter só os nossos próprios conselhos, tá? Então isso é terrível, isso é lastimável demais. Nossa geração está muito ligada à aquisição de emocionalismo, de títulos, de status. Eu já vi algumas vezes, não foi só uma, né? E não vai ser, não foram as últimas, eu tenho certeza disso, participar de alguns eventos com pastores e pastoras, e quando chega na hora da argumentação bíblica que foi proposta pelo tema que foi colocado, ninguém sabia o que dizer entre os palestrantes, ninguém tinha nenhum recurso para explicar as escrituras, para responder, para dar resposta às objeções que estavam sendo feitas sobre aqueles temas. Tudo que eles conseguiam dizer, eles e elas, era: eu sou pastor, eu sou professor, eu estudei tal coisa, mas parecia mais uma apresentação de currículos, desses currículos acadêmicos, do que uma ministração da palavra de Deus, porque as pessoas não tinham sabedoria para explicar. Ao passo que eu também já participei de algumas aulas com professores que estavam muito bem preparados para explicar a palavra de Deus. Por exemplo, em 2009, eu participei de uma semana de aulas com o Dr. Russell Shedd sobre a carta aos Efésios, onde ele explicou todas as passagens da carta em sala de aula. Primeiro que ele leu o texto bíblico em grego para a turma. Era uma turma grande, de umas 40 pessoas ou mais, em nível de mestrado. E ele lia em grego, mas ele já fazia a tradução simultânea, ele nem falava em grego. E explicando cada uma das questões da carta aos Efésios, eu saí de lá, eu lembro muito bem, com a cabeça cheia, no bom sentido, cheia de conhecimento da parte de Deus, daquele servo de Deus. Eu fiquei pensando, puxa vida, se esse homem trouxe tanto conhecimento assim, e todos ficamos maravilhados, não foi apenas eu que era um jovem encantado, não, todo mundo ficou maravilhado. Imagina então como deveria ser ouvir um verdadeiro apóstolo do Senhor, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, Mateus, e a segunda geração de apóstolos, Paulo, Barnabé e outros, Tiago, irmão do Senhor, deveria ser algo realmente maravilhoso. Eu nem dá para comparar com o Senhor, né? Não dá. Mas eu fiquei comparando com os apóstolos de Cristo, tá? E assim, nesses 3 capítulos de Provérbios, nesses 3 primeiros, onde a sabedoria ganha vida, nessa figura de linguagem, ela é personificada, tem mais uma passagem, 2 passagens. Capítulo 3, verso 13 ao 16, que diz assim: Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor que o da prata, sua renda é melhor do que o ouro. Então é melhor adquirir sabedoria do que prata e ouro. É melhor ser sábio do que ser rico. É o que diz a palavra de Deus. E é mais preciosa que as joias, e nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita, a longevidade, e na esquerda, riquezas e honra. E também, o último versículo do capítulo 3, Provérbios 3:35. Os sábios reconhecerão honra como herança, mas a arrogância dos loucos se converterá em desonra. Então, a arrogância dos loucos aqui significa aqueles que arrogantemente rejeitaram deliberadamente a sabedoria. Não, para que estudar tanto? Eu já vou para o culto. É um ato de arrogância, de rejeitar a sabedoria. Para que ler tanto a Bíblia? Não adianta. A Bíblia diz que estudar muito é canseiro e enfado. Então, esse tipo de desculpa, esse tipo de argumento, mostram o quão tola a pessoa é. Porque ela é tão tola que se arroga da sua própria ignorância
e zomba daqueles que estão buscando sabedoria. Como recompensa, os sábios receberão honra, mas os arrogantes, a arrogância dos loucos se converterá em desonra. Então, em algum momento, esses homens e essas mulheres serão envergonhados. Nós temos vivido um tempo difícil, onde até mesmo homens e mulheres com idade avançada, com mais de 40 anos, estão sendo enganados nas igrejas por crianças e adolescentes que se dizem pregadores, profetas, que revelam isso, revelam aquilo, tudo com muita malandragem, ou até mesmo por meio de espíritos malignos, como foi o caso daquela moça relatada, registrado em Atos capítulo 16, aquela moça da cidade de Filipos, que Paulo expulsou o demônio que estava nela fazendo adivinhações. Então, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de coisa, sobre profetas do Senhor verdadeiros, em 1 Coríntios 14, é que o segredo dos corações dos incrédulos pode ser revelado quando eles entrarem num culto e eles podem até dizer que Deus está no meio deles. Então, 1 Coríntios 14, 23 até o 25 diz o seguinte: se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Pode ser, né? Pode ser isso. Uma igreja que está cheia de gente falando em línguas, mas alguém que está somente falando em línguas e o povo e os incrédulos não entendem. Vai dizer que a gente está louco, né? Verso 24. Mas se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Um profeta do Senhor verdadeiro, que está sendo usado por Deus, não fica buscando saber coisas da vontade da vida alheia, da vida do povo. Não. Se Deus quiser, ele revelará os segredos do coração. Aquilo que nem os homens, nem Satanás sabe, mas só Deus sabe, tá? E aí a pessoa pode glorificar Deus até chegar a se converter por entender que Deus está naquele lugar. Por falta desse conhecimento e dessa sabedoria, muitos que não têm nem 20 anos de idade, se dizem profetas, mas não são, estão enganando pessoas que deveriam ser mestres na igreja. Que Deus nos ajude e nos conceda seu conhecimento e a sua sabedoria. Deus te abençoe, meu irmão.